programa Mães do Judiciário, um programa institucional vinculado à Diretoria de Gestão de Pessoas e que a Diretoria de Saúde carinhosamente apoia, junto com outros diversos setores do Poder Judiciário. Esse programa ele é destinado às magistradas e às servidoras mães para o apoio, para a informação, para a escuta empática, para a troca de experiência, promovendo diálogos sobre temas vinculados à carreira, à maternidade e à primeira infância. Com muita alegria, participarei desse momento especial como mediadora. Nossas boas-vindas a todos e todas que acompanham e prestigiam a nossa live. Nessa inauguração, a gente vai falar sobre as ações do mês de maio. Esse tema é voltado à maternidade, especialmente à conscientização para a promoção da saúde mental materna, que é o nosso tema dessa noite. Eu sou a Daniele Novak, da equipe do programa Mães do Judiciário. Nós registramos nosso profundo agradecimento à Academia Judicial e ao Núcleo de Comunicação Institucional, que concedeu apoio e suporte para a realização desse encontro. De igual forma, nosso agradecimento à doutora Yolanda Volkmann, a juíza auxiliar do Gabinete da Presidência, que também acompanha o trabalho do programa Mães do Judiciário. E para apresentar e partilhar as reflexões sobre o tema saúde mental materna, são nossas convidadas. Nicole Cristino, que é psicóloga clínica formada pela Universidade Nord-Sorbonne e Universidade Católica de Pernambuco, é especialista em psicologia da saúde hospitalar, com formação em psicanálise, perinatalidade e parentalidade, pelo Instituto Brasileiro de Psicologia Perinatal. E ela é mãe do Gael, de 4 anos. Também nós recebemos com muito carinho a convidada Patrícia Piper, que é médica pela Faculdade Evangélica do Paraná, especialista em psicologia clínica, abordagem psicanalítica pela PUC-PR e pós-graduada em psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria do Paraná. É mãe do Calil, de 6 anos, e da Esther, de 3 anos. Ambas as nossas queridas convidadas são idealizadoras da campanha Maio Furta Cor. E abrindo então o nosso diálogo, nós partilhamos que no Poder Judiciário de Santa Catarina nasceu em 2020, durante o período desafiador da pandemia da Covid-19, o programa Mães do Judiciário. Programa construído a partir da escuta humana da administração, dirigida às mulheres que trabalham pela justiça e também se dedicam aos filhos. Desde então, foram realizados em torno de 50 encontros por videoconferência, em que participaram servidoras e também magistradas, mais de 250 mães. Carinho extensivo e cuidado aos filhos e à família. De forma ampla, também realizamos em torno de 600 contatos, todos voltados à integração, à melhor adaptação ao retorno da licença gestação, informação qualificada, inclusive sobre o trabalho não presencial, o teletrabalho e o home office. E convido a todos, então, para conhecerem trabalho do programa Mães do Judiciário, a nossa página, podem entrar também em contato com a equipe, né, diretamente, e o programa Mães do Judiciário faz parte do Você em Foco, programa de qualidade de vida no PJSC. E nessa partilha de iniciativa voltadas às mulheres, chamo então a Nicole, convido carinhosamente para que conte para nós como surgiu e como funciona a campanha Maio Furta Cor, que também teve início durante a pandemia, não é mesmo, Nicole? Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, por trazer a nossa causa para ser debatida num espaço tão importante como esse. Enquanto a gente conversava nos bastidores, Dani, a gente se deu conta o quanto alinhada estamos, né, no programa Mães do Judiciário com a campanha Maio Furta Cor, porque elas nascem no mesmo período.
né? Nascem basicamente de uma demanda muito similar, tá? A campanha Maio Furta Cor, ela é uma campanha que nasce na esfera privada, nos nossos consultórios, né? Eu, enquanto psicóloga, a Patrícia, enquanto psiquiatra, passamos a compreender que a mudança e o tratamento para as questões que chegam ao nosso consultório necessitam de um alcance macro e não micro, né? O tete-a-tete individual já não estava mais surtindo o efeito que a gente deseja, né? O impacto que a gente deseja na comunidade. Então, o Maio Furta Cor, ele surge dessa escuta atenta do consultório, que foi cronificando, que foi se intensificando, e entendemos que não seria possível mudar o cenário se não fosse coletivamente. E, para isso, né, a chamada para que todos se apropriem da campanha como uma causa que não é feminina, restrita às mulheres, mas é uma causa de saúde pública mesmo, né? É uma questão que precisa ser vista e debatida por todos os cidadãos. Então, o Maio Furta Cor surge nesse cenário de pandemia, né? Mas que já vinha se agravando e se intensificando antes da pandemia. A gente sempre gosta de deixar esse marco, né? Lógico, o mundo nunca mais será o mesmo pós-Covid-19, mas antes as mães já apresentavam índices alarmantes de depressão pós-parto, de burnout materno, de ansiedade, tudo isso já vinha sendo percebido e com muitas evidências científicas. Nicole, bem como você fala, esse assunto não é só para as mães, né? Porque quando a gente é mamãe e não está bem, a gente precisa do olhar de alguém próximo da gente que possa, inclusive, ver isso. Quando a gente pensa em saúde mental materna, o que sempre vem à mente é a depressão puerperal, do período perinatal. Exato. Eu até ia perguntar para a Patrícia por que esse período é tão importante. Mas, passado esse período, que às vezes a gente está mais atento, quais são as atenções que a gente tem que dar para as mães um pouquinho depois, quando passa esse período? O que é esse período? E depois, passado isso, o que a gente precisa estar bem atento, Patrícia? Seu microfone está fechado, Patrícia. Obrigada. Boa noite, obrigada pelo convite. Só reitero as palavras da Nicole, da nossa gratidão mesmo de poder estar num espaço, né, importante como esse e podendo falar sobre essas temáticas que nos são muito caras. Então, a tua pergunta, doutora Graciela, ela é ótima, né? Porque o período perinatal, ele é uma janela de vulnerabilidade e adoecimento mental, né? Então, a gente tem uma construção social muito bem estabelecida de que a gestante, ela vai vivenciar a gestação como uma forma de exercer o papel dela na Terra, né? Então, como se a existência dela enquanto mulher só fizesse sentido a partir do momento em que ela engravida, né? Em que ela é mãe. Então, se espera que essa mulher vivencie momentos de felicidade, de plenitude, de alegria, né? E quando a gente senta para conversar com as mulheres, especialmente as mulheres pós-modernas, né, que somos nós, a gente já vem se subjetivando enquanto sujeito em outros lugares que não necessariamente a maternidade. Então, do ponto de vista de construção psicológica, de construção de sujeito, né, de agência no mundo, a gente já tem erros importantes aí. E do ponto de vista neurobiológico, a gente também tem uma série de fatores que vão estar influenciando na saúde mental materna, né? Então, desde a ansiedade, que a gente fala muito pouco, mas que é o transtorno mais prevalente, tanto na gestação quanto no pós-parto, né? E a depressão pós-parto, que é uma entidade clínica à parte mesmo, né? A depressão pós-parto, ela não é uma depressão comum, como a gente pode, né, ser levado a acreditar. E aí o cuidado com isso, ele deve, idealmente, começar antes da gestação, né? No período
pré-concepção, planejamento dessa gestação, né, no cuidado com uma série de fatores para muito além, né, de somente o desejo da mulher, né? Os estudos mostram que esse cuidado ele precisa se alongar pelo menos até o primeiro ano de vida do bebê, que é justamente o período onde esses eventos, esses agravos em saúde mental são mais prevalentes. Então, a depressão pós-parto no Brasil tem um pico de incidência aos 6 meses, o suicídio materno tem um pico de incidência entre 9 e 12 meses, né? E geralmente é um período em que a mulher já não está mais sendo assistida por ninguém, né? Ela vai no pediatra e olhe lá, porque perto de 1 ano de idade também já as consultas de puericultura já também começam a se espaçar, né? Então é um período muito crítico na vida da família como um todo, não só da mulher. E, Nicole, um ponto bastante destacado pelas mães que participam conosco do programa Mães do Judiciário é que a rede de apoio, também a potência da conversa entre as mulheres, a participação em grupos, em campanhas, né, tão lindas quanto as que vocês idealizaram, é primordial para a saúde mental materna. Além desse suporte, né, quais outras estratégias teríamos de prevenção para o esgotamento materno e também como que ele se configura, no sentido de que com esse auxílio, com essas estratégias, que a mulher ela possa desfrutar da beleza e da transformação que a maternidade também enseja, né, da conexão com o seu filho e com a família. Porque, ao fim de tudo, né, o que se busca é essa conexão, de repente, esse bem-estar, né, essa possibilidade mesmo da gente ter esse vínculo bem estabelecido, possa usufruir dessa relação, né, que também é tão transformadora na nossa vida. Então, quais são essas estratégias, além, claro, da participação e desse fortalecimento entre as mulheres e com o companheiro, com a companheira, enfim? Gosto muito da tua pergunta, Dani, porque retoma justamente a essência de uma campanha comunitária como o Maio Furtacor. Todas as saídas que a gente vai encontrar são saídas coletivas, né? Desde das rodas, que trazem esse pertencimento que é fundamental e é terapêutico. Tá? Nem toda roda precisa ser conduzida por profissionais. O simples fato de estar entre pares e falando e tendo espaço de legitimação do seu maternar, livre de julgamentos, por exemplo, é uma super estratégia, né? E que não custa. Então, dentre essas estratégias, pensando no Maio Furtacor, por exemplo, a gente vai estar falando do diálogo sobre crenças, né? De questionar tabus, de trazer à tona temas que estão tão velados, como você estava falando. Tudo que se quer é paz de espírito para se estar bem com seu filho. Tá? Então, parece tão pouco, mas se tornou tão complexo que se tenha simplesmente a liberdade, e aí entra a coisa do furtacor, né, que a gente traz, de ser quem se é dentro da sua maternidade, não encaixada dentro de um padrão. Né? Então, toda essa questão de construir uma cultura, né, de saúde mental, onde se possa exercer sua maternidade livremente, né, sem tantos entraves e tanto sofrimento. Mas para isso também se necessita de políticas públicas, né? Essencialmente, a gente precisa chegar e fazer com que a nossa campanha chegue em quem precisa chegar, em quem não tem nem acesso a nenhum tipo de informação. Tá? Então, todas essas saídas, elas são saídas coletivas e que precisam estar tomando um rumo e chegando a todos mesmo, não só as mulheres. Tá?
Dani, deixa eu fazer um gancho aqui quando você fala em rede de apoio, né? A rede de apoio, ela é um instrumento reconhecido e, assim, reiterado em todos os documentos, diretrizes, OMS, publicações científicas, né? E é uma coisa que é um resgate de um maternar que já foi coletivo no passado, né? E um passado não muito distante. Então, a gente tem essa inversão da lógica da maternidade como responsabilidade da mulher depois da Revolução Industrial. Né? E pré-revolução industrial, o maternar ele tinha uma conotação muito bairrista, né? De compartilhamento de espaços públicos, de ruas, de bairros, de casas, inclusive. E a revolução industrial trouxe, junto com toda a lógica, né, capitalista, enfim, trouxe essa individualização da família e dentro da família a responsabilização da mulher pelo cuidado das crianças. Ao passo que a mulher também saía, né, para trabalhar nas indústrias, enfim, como nós também saímos hoje, e alguma outra mulher acabava assumindo esse cuidado de uma forma também muito solitária. Então, a gente tem um processo histórico aqui, e esse processo histórico, ele causa a grande dificuldade da formação da rede de apoio, que é justamente a rivalidade entre as mulheres. Né, que é o que a gente precisa, na verdade, tratar, porque parece muito bonito, a gente fala, vamos constituir rede de apoio, né, mas como é que nós vamos constituir uma rede de apoio se as mulheres que estão compondo essa rede de apoio, elas se odeiam, elas não se toleram, né, elas não conseguem dialogar, elas não conseguem chegar em lugares comuns aonde o afeto pode fluir de uma forma mais permeável. Né? Então, esse tratar essas marcas da nossa própria cultura, da forma como a gente vem cultivando, né? Essa segmentação da família, essa segmentação até essa individualização dos sujeitos e das responsabilidades, vai passar por uma releitura de quem somos nós enquanto sociedade. Né? E é por isso que é tão difícil. Né? Porque quando a gente começa a falar de rede de apoio, a gente vai falar, por exemplo, de relação da mulher com a sua mãe, com as suas cunhadas, com as suas primas, com as suas amigas, inclusive as amigas que não são mães, né? E aí a gente vai começar a lidar com uma série de conteúdos que são atravessados por essa experiência de rivalidade cultural, mas que também são atravessados pelas próprias vivências das próprias mulheres na maternidade das suas mães, na maternidade, que é isso que a Nicole estava pontuando, né? Como é que a gente vai, então, construir uma rede sem julgamentos? Né? A gente vai engolir o julgamento com farinha e fingir que não, né? Porque o julgamento ele vem carregado de uma série de sentidos. Né? Então, esse também é um instrumento importante, a gente tratar as relações, especialmente entre mulheres, porque isso tem uma característica de gênero muito importante aqui. As relações entre homens, elas são muito mais facilmente colaborativas, né? Quando a gente compara com as relações entre mulheres. As mulheres têm uma tendência maior a se individualizar dentro das suas necessidades. Né? Então, temos uma série de componentes culturais que precisam ser quebrados, e essa é uma busca ativa. Isso não é algo que acontece espontaneamente porque eu virei mãe e agora eu sei que ser mãe é difícil, então isso faz com que eu acolha todas as mães do mundo e tá tudo certo, tudo bem. Como é que é aquele clichêzão? É sobre isso e tá tudo bem, né? Então, não é assim, né? Isso é uma busca diária pela construção de espaços internos e externos, aonde a gente possa, então, existir, como a Nicole estava pontuando, né? Existir de uma forma mais leve, mais serena e mais livre, né? E essa liberdade, ela está relacionada à qualidade dos afetos que a gente cultiva com as pessoas ao nosso redor. Só uma reflexão aqui. Eu penso que todo mundo, quando decide ter um bebê, decide dentro dessa visão, né, de felicidade, de harmonia. E sim, a gente deve buscar as ferramentas,
né? E, inclusive, hoje a gente também tem essa facilidade de buscar, às vezes, dentro da nossa família, a gente não tem esse ambiente de confiança, se assim ocorre, a gente também tem a oportunidade de buscar nos amigos que começam a ser parte da nossa família. E eu penso que o nosso programa, a gente tem vários encontros, e eu penso que o nosso programa é uma rede de apoio maravilhosa, que de fato a gente se reúne e tem algo muito gostoso de estar junto, né? Eu sempre entro e às vezes estou trabalhando e fazendo coisas ao mesmo tempo e eu nunca saio, né, Dani? Fico até o final dos encontros. Isso é algo de muito valor, essa rede de apoio. Mas a gente, de fato, deve buscar a rede de apoio que a gente tenha essa afinidade verdadeira, não só se juntar, né, dentro dessas afinidades. E, Patrícia, dentro dessa preparação para maternidade, queria falar um pouquinho da questão da medicação, que é muito comum a gente estar fazendo um tratamento psiquiátrico, tomando a medicação, tudo indo bem. Daí, quando engravida, a preocupação com a gestação, a preocupação com a própria amamentação, a pessoa, às vezes, deixa o tratamento de lado. Como que é isso, Patrícia? Qual que é a importância da gente avaliar bem esse tratamento, não deixar simplesmente de lado? Bom, isso é uma situação super comum, né? A gente tem aí uma realidade de uso de psicotrópico no Brasil que está posta, né? Então, a chance disso acontecer com uma mulher é uma chance bem plausível. Existem algumas medicações que são incompatíveis, né? Com uma gestação... não incompatíveis, né? Mas são mais perigosas, digamos assim, né? E que precisam ser trocadas imediatamente, suspender imediatamente, pelo risco de malformação fetal, mas a imensa maioria das medicações psicotrópicas não precisa, né? Então, os estudos, eles têm demonstrado riscos. Isso é uma coisa um pouco difícil das pessoas entenderem, né? Então, quando a gente fala de risco de medicação no período gestacional, é porque nós não temos estudos em que a gente pega uma gestante e dá para ela um remédio que a gente não sabe o que ele causa no bebê. Não dá para fazer isso, isso é antiético. Né? A gente só vai oferecer um estudo para uma gestante com medicações que são comprovadamente seguras. Então, toda a literatura da psiquiatria perinatal, ela é pautada em estudos observacionais. Então, mulheres que engravidaram tomando determinada medicação versus mulheres que não usaram determinada medicação. Então, tudo isso quer dizer que é inferência de riscos. Então, a gente vai ter risco de 1 para 100 mil nascidos, de 2 para 100 mil nascidos, de 0,5, 0,6 para 100 mil nascidos. Então, isso é uma coisa que nos dá muita segurança na hora de prescrever uma medicação. Né? Então, a gente conhecer esses estudos. A maior parte das medicações não precisam ser descontinuadas. Né? Os estudos mostram que quando a gente interrompe abruptamente uma medicação no período gestacional, a gente tem um risco maior de agravo em saúde mental, de recaída, de recidiva, especialmente dos transtornos de humor. Né? Então, vamos falar aqui mais de bipolaridade, né? E os quadros depressivos, ansiosos e as psicoses, a rigor, né, a gente não teria problema em manter as medicações. Então, o problema maior seriam os anticonvulsivantes. Né? Então, quando a gente engravida numa gestação não planejada, em que isso não pode ser visto antes, a recomendação é que marque com o psiquiatra quanto antes, mas não necessariamente interrompa a medicação, salvo com o uso de anticonvulsivantes. Aí também depende do anticonvulsivante, então precisa ser feita essa avaliação do caso a caso. O ideal, então, Patrícia, é se a gente tem a possibilidade de engravidar, porque às vezes a mulher não está preparada, né? Se ela tem a possibilidade de engravidar, é já conversar com o seu médico, né? E já ter essa atenção, né? Para se acontecer de engravidar e se estiver preparando, claro, né? O ideal é estar preparando a gestação, daí interromper antes ou trocar a medicação. Isso. Para além da rede de apoio, chamou atenção as falas da Nicole e da Patrícia, ainda sobre a rede, conversarmos um pouquinho sobre a divisão, né, entre os papéis
da mãe, o papel do pai, né, o papel da pessoa, de uma forma mais ampla, que divide, né, esses cuidados com a criança. Então, o que nós percebemos também é que quando as mães estão bem apoiadas por essa pessoa que divide a vida, não é mesmo, com elas, fica também mais leve para desfrutar de momentos mais tranquilos. Então, o que penso que seria um ponto bastante central, quero dividir aqui com vocês três, é esses combinados, né? De repente, os combinados devam estar muito bem estabelecidos, né? Para que essa divisão da carga mental materna ela seja feita de uma forma bastante equânime. E acredito que conseguimos fazer isso com a prática, né? Realizando aos poucos, se aclimatando com esse novo ser que chega, né? E também coloca esse temperinho, muitas vezes na relação, né? Conjugal, enfim, amorosa que se tenha. E também seria uma estratégia, essa boa divisão de tarefas, de que a mãe também possa estar mais disponível, né, para momentos de cuidado a partir daí, para o desempenho no seu trabalho, fazendo então conversas nesse sentido, né, com a pessoa que divide a vida. Perfeito, Dani. Vou pegar o gancho na tua fala para falar sobre o nosso intuito dentro da campanha de questionar esses papéis de gênero e trazer à tona a necessidade da compreensão que tem aí uma incompatibilidade muito clara, né, vivida por muitas mulheres pós-modernas, nós, como a Patrícia trouxe, de ter Somos de uma geração de mulheres que se formou para a carreira. Né? E isso é muito incompatível com o pensamento e a idealização de que maternidade vai ser essa. Tá? Então, a questão que surge muito como fonte de sofrimento não é a relação da mãe com o seu filho, é da mãe com a estrutura que se propõe de maternidade, que é incompatível com a vida atual. Então, como que eu vou atender essa expectativa de performar uma maternidade, né, completamente inalcançável quando eu tenho uma tripla jornada, quando eu tenho a expectativa de que eu seja a cuidadora principal. Né? E aí, questionar esses papéis de gênero tira uma imensa angústia, uma imensa culpa dos ombros dessas mulheres que têm a crença enraizada de que a maternidade precisa ser exercida na sua em solidão, né? Que esse papel seja exercido sem nenhum atravessamento de outras figuras, quando não, né? Não é interessante para ninguém. Então, é muito comum ouvir aquela frase: eu amo meu filho, mas eu detesto a maternidade. E é isso que a gente vê acontecendo cada vez mais, porque a questão não está na díade, né? Na relação da mãe com o seu filho, com a sua criança. Está na falta de apoio mesmo e nas exigências que estão inscritas, né? E veladas socialmente. Então, questionar esses papéis de gênero, de que, obviamente, esse diálogo precisa estar muito nítido dentro da estrutura familiar. Por exemplo, né? Cada um exercendo o seu papel de modo ativo mesmo, né? Comprometido com o cuidado da criança e não colocando a mulher, a mãe, como única responsável pelo sucesso ou o fracasso desse ser. É esse fardo que torna tão adoecedor esse papel, tem tornado.
Mas é uma pergunta relevante também, que papéis que se entende, né? O que o homem entende como papel paterno, o que a mulher entende como papel paterno, o que a mulher entende como papel materno e o que a mulher entende como papel paterno. Né? Hoje a gente tem uma cultura de que o homem desempenha ainda a busca externa, né? O trabalho externo, então o ganho do dinheiro, enfim, embora isso já não seja mais verdadeiro do ponto de vista estatístico, e dentro da casa ele não tem comprometimento nenhum com o que a gente vai chamar de cuidado, né? Que é um trabalho, o trabalho de cuidar de uma criança é um trabalho reprodutivo e é um trabalho doméstico, né? São esses dois trabalhos. Então, isso daqui que a gente está discutindo também entra em jogo não só essa visão que a Nicole traz, que seria uma visão mais do lado, né, da questão da mulher, mas também uma certa abrir mão de um certo privilégio do lado do homem, né? Porque o homem, são raríssimos os homens que são educados dentro das suas casas a partilhar tanto o trabalho doméstico, quanto o trabalho reprodutivo, quanto as tarefas de cuidado. Né? Então, a maior parte dos homens, tem as exceções, mas a maior parte dos homens usufrui desse tipo de trabalho que a mulher faz, que é o que acaba sobrecarregando as mulheres que estão lá voltadas para suas carreiras, que obtêm realização, prazer, satisfação na vida fora do lar. Né? Então, não é que o lar é um inferno, né? Mas ele se torna quando essa mulher vai se sobrecarregando cada vez mais e vai ficando cada vez mais cansada, né? E aí a gente junta a privação de sono, que é muito comum no primeiro ano de vida, e aí o casal começa realmente a se estranhar, né? Porque ela começa a exigir dele também que ele abra mão desses privilégios que ele tem dentro de casa. E quando eu falo de privilégios, são privilégios do tipo não precisar lavar roupa, não precisar tirar o lixo, porque alguém faz esse trabalho, alguém continua fazendo. Né? Então, quando você fala, Dani, em combinados, eu acho que essa é uma das ferramentas muito, muito saudáveis de um casamento e de um planejamento de parentalidade, né? Que é justamente se pensar, bom, como é que nós vamos então cuidar dessa criança juntos, né? Já que nós estamos partindo do princípio que eu, como mulher, não sou a única responsável por esse cuidado, porque o fato inegável aqui é que a criança precisa ser cuidada, o bebê precisa ser acudido, ninado, beijado, investido, né, de amor, de dedicação, né, e a gente gosta disso, né, acho que todo mundo que tem um bebê sabe o quanto que é fofinho beijar aqueles pezinhos, aquelas dobrinhas, né, mas a partir do momento que a gente põe dessa forma, eu não sou a única responsável, logo, como faremos, no plural? Né? Isso implica o homem em um outro lugar também. E a gente tem assistido um movimento cada vez mais crescente de homens questionando as suas masculinidades, questionando a sua educação. Né? Eu recentemente assisti um pedacinho de um vídeo muito bonito, assim, um pai que falou que naquele dia ele tinha dito para o filho que ele amava o filho mais vezes do que ele ouviu do próprio pai ao longo da vida. Né? Então, a gente também está se deparando com homens em profunda transformação. Então, esses combinados, eles são maravilhosos, porque a gente parte do princípio que o que foi posto para nós já não serve mais. Não serve mais a gente ficar dentro de casa enquanto os homens trabalham fora. Né? Não serve mais. Esse modelo está falido, esse é um modelo violento, é um modelo opressor. Né? É um modelo que não traz satisfação e que sobrecarrega um único sujeito dentro dessa família. Né? Bom, muito bem, então que saída a gente vai encontrar? E aí a gente tem que ser encontrado assim, né? Ouvido das pacientes e das amigas e das comadres, né? Enfim, saídas fantásticas, né? E que são tecidas dentro de uma certa artesania, né? Naquela casa, né? Porque essas saídas elas precisam fazer sentido para aquela família. Os combinados, né, como você chamou, né, Dani, precisam fazer sentido para aquela família. E isso também é promover saúde mental, né, quando a gente vai ao encontro do outro dessa forma.
Patrícia, quando você fala da questão do reestruturar essas ideias, eu acho muito, muito importante a gente ver que a mulher precisa reestruturar, não é só o homem. Porque, de alguma maneira, a gente às vezes acredita nesses papéis, né? Então, o quanto é importante a mulher ver que é uma parceria, reavaliar, né, essa estrutura antes de decidir ter um bebê, porque isso muitas vezes funciona assim antes da gestação, né? Exato. Então, eu tenho visto, eu creio que mais, isso é uma coisa que vocês falam muito, né? A gente tem que pensar nessas mudanças em vários segmentos sociais, né? Mas no nosso meio, onde aqui na nossa classe social, onde a gente tem mais acesso, eu tenho visto cada vez mais homens participando, né? De maneira direta, né? Lado a lado. E eu vejo o homem... O quanto é gratificante para eles também. O quanto ele... Exatamente. O quanto o homem está hoje em dia usufruindo disso. É claro que tem demandas, mas quando eu deixo essas demandas de lado, eu também não vou estar ganhando os benefícios desse contato com a criança, né? E então eu tenho visto essa mudança, eu espero que seja uma mudança positiva e que a gente possa ter em outros níveis sociais, que a gente sabe que às vezes a gente pode ter essa dificuldade, que isso também possa alcançar, né, todas as mulheres e os homens dos diversos locais. É um compromisso coletivo, é um compromisso entre pares, né, e não individuais. Passando aqui para a nossa próxima reflexão, como é que a gente identifica, até na posição de colega de trabalho, ou nós temos também uma audiência bastante boa aqui de gestores, como é que a gente identifica que uma mãe ela precisa de um olhar mais atento e deve, então, buscar ajuda especializada? Muitas vezes a própria mulher não se nota, né? Ela acha, não, é normal assim, eu tô assim porque tô cansada, tem, né? E às vezes alguém de fora tem que estar sinalizando, mas claro, a gente está aqui justo para todo mundo poder ter consciência e tentar buscar isso e perceber quando está precisando. Mas o que vocês falam sobre essa atenção especial olha, esse momento não foi só um dia cansado, estão sendo muitos dias seguidos cansados e eu preciso de uma atenção. Essa é uma pergunta importantíssima, porque como você mesma falou, essa autopercepção, ela é dificílima de ser feita mesmo. Nós não temos essa autoanálise, isso não vem de fábrica. Então, normalmente, a gente precisa, sim, desse coletivo lançando um olhar sobre o comportamento dessa mãe, até porque essa mãe, normalmente, se a gente está falando no período perinatal, essa mãe está devotada a essa criança. Então, ela não está se percebendo, ela está toda a sua atenção voltada normalmente para os cuidados, que são muitos com o bebê. Então, a gente precisa estar muito atento se essa mulher está desvitalizada, por exemplo. Se é uma mulher que está investindo todo o seu cuidado no bebê, mas o cuidado com ela está precário, por exemplo. E o grande problema que a gente tem aí é justamente a crença de que é assim mesmo. A crença de que a mulher precisa estar 100% doada para o bebê e esquecer de si. Porque é isso que dá ibope e a gente acaba aplaudindo na sociedade, né? na nossa cultura. Então, é muito difícil que haja o olhar para a mulher. E a nossa campanha vem muito trazer isso, né? De cuida primeiro da mulher, para que ela possa também exercer algum tipo de cuidado. Essa lógica inversa ela é muito problemática. Porque muitas vezes a gente está vendo mulheres desvitalizadas, mulheres que não estão tendo o mínimo de cuidado consigo, mulheres que estão tendo falas recorrentes de eu não aguento mais, eu não suporto mais isso, e silenciadas muitas vezes. Né? A grande dificuldade que a gente encontra nesse período, né, perinatal é que existe um estigma muito grande com saúde mental e ainda maior com tudo que envolve as mães. Então, uma mulher dizer que está sofrendo é reconhecer, por exemplo, que
que não tem o poder que imaginaria que tinha, que é falha, né? Então é muito doloroso uma mulher pedir ajuda e dizer que não está dando conta. Então, às vezes, os sinais eles são muito sutis mesmo. Então, é preciso que tenha muita gente de olho e no entorno. Né? Mas se essa mulher tem uma baixa rede de apoio, muito tempo sozinha, né? Se os cuidados com ela mesma estão precários, se essa sensação constante de insuficiência, privação de sono, como a Patrícia trouxe, todos esses são sinais que precisam estar sendo investigados. Impressionante. Pode falar, Patrícia. Eu só ia acrescentar que é impressionante muitas vezes como, na verdade, a pessoa até nota, mas a vergonha faz com que ela não busque ajuda. Eu acho que é um dos nossos piores atrapalhadores no meio disso, é o julgamento que a mulher porta sobre si mesma. Eu não posso ter esse tipo de pensamento, eu não posso me sentir assim. Tá? E aí a gente traz esse grande megafone e dizer, gente, vamos falar a verdade? Como vocês se sentem? Por isso que esse tipo de grupo que vocês facilitam, né, no programa de vocês é tão potente. Eu brinco nos meus grupos terapêuticos, digo, gente, aqui é o submundo das mães que falam a verdade. Vamos lá, vamos falar. Porque o simples fato de reconhecer, né, que é diferente do que eu imaginei, de que as crenças que eu tinha anteriores a me tornar mãe caíram por terra. Isso tudo é muito terapêutico. Complementando a fala de vocês, sinais de alerta vermelho: tristeza recorrente, sentimentos recorrentes de culpa, insuficiência, de menos-valia, né? Desejo de morte, né? E desejo de morrer. Desejo de morte é uma coisa mais associada à desesperança, né? Então, assim, é uma mulher que não consegue ver a famosa frase, também problemática, né? Que vai passar, né? Ela está muito ali presente nesse sofrimento que ela está tendo. E desejo de morte, né? Então, desejo de morrer, né? Que aí a gente começa a se aproximar dentro do campo da depressão mesmo. Então, acho que esses sinais de alerta, eles aí pedem, de fato, um encaminhamento assim, olha, você não está bem, eu estou vendo, estou marcando psicólogo, estou marcando psiquiatra, e a gente vai, ponto, né? Mulheres que têm maior risco de agravos na saúde mental no período perinatal são mulheres que já tiveram episódios depressivos, ansiosos, mulheres com transtorno de humor, especialmente transtorno bipolar. Transtorno bipolar geralmente desencadeia episódios tanto depressivos quanto de disforia, quanto de mania na gestação e no pós-parto. É muito comum, muito prevalente. Né? E mulheres psicóticas, né? As pacientes esquizofrênicas, algumas pacientes autistas, né? Mulheres esquizofrênicas, mulheres autistas, que a gente precisa ter um olhar já e um acompanhamento. Então, não deixar que isso venha para um episódio, a gente consegue intervir antes, né? Então, também é um sinal super de alerta, super de alerta. Eu queria pegar um gancho e fazer um diferencial entre o que é um sinal de alerta para um encaminhamento psicológico e o que é um encaminhamento psiquiátrico. Tá? Porque eu acho que fica muito essa dúvida. Na psicologia, pelo menos, a gente tenta trabalhar muito com a prevenção, né? De não esperar um agravo para que o paciente venha buscar psicoterapia, por exemplo. Por isso que se tem, por exemplo, um instrumento de pré-natal psicológico, de desde a gestação vir fazer um acompanhamento para que não haja um agravamento a ponto de pensamentos recorrentes de morte, de menos-valia, né, e de desesperança e tristeza recorrente. Esse é o cenário, e com a campanha é o que a gente busca também, esse é o cenário que a gente busca que não aconteça com tanta frequência, porque normalmente o que ocorre é pacientes que agravam muito e então vêm buscar psicoterapia no momento que já vai direto para a psiquiatria. Então a gente precisa trabalhar dentro da perspectiva da prevenção. Tá? E aí tem essa diferença de qual olhar que a gente vai tecer para a mulher, né?
Isso é muito importante o que está se falando, né? E às vezes nesse período a gente está muito corrido e pensa, eu não vou conseguir. Então eu vou dar a minha dica, que eu faço terapia e fazia nesse período também. E hoje a gente consegue fazer a terapia por videoconferência. Então, isso facilita muito que a gente possa encaixar nos nossos horários, né? E eu acho que o mais importante é tentar prevenir mesmo, né? E isso, meu Deus, a gente vê os nossos encontros, como muitas vezes falando dos problemas, a gente trocando essas realidades, a gente já se sente bem e a terapia é bem importante nisso, da gente estar acompanhando, né? Mas, eventualmente, a depressão, né, nesse período, não é um quadro simples depressivo. E a gente sabe, Patrícia, queria que você falasse um pouquinho mais, quando a depressão se torna grave, né, e as consequências que isso pode ter para uma família. Por que é tão importante, que eu quero ressaltar, porque a Nicole estava falando, quando a gente vê que alguém não está bem, se justo a parte que precisa estar decidindo não está bem, essa pessoa ela precisa de uma ajuda externa, muitas vezes, a dizer você não está bem e eu vou marcar. Não é como a pessoa tem essa escolha de dizer não, eu vou ficar bem amanhã. Então, muitas vezes precisa desse olhar externo. Por que, Patrícia, que você está aí concordando comigo? Quando a gente vê que alguém não está bem, a gente tem que ir lá, pegar e levar. Por quê, Patrícia? Bom, os transtornos mentais, eles têm uma característica muito própria deles, que é prejudicar o que a gente chama de insight, né? Insight a gente pode entender como a percepção que eu tenho de mim mesma, a percepção que eu tenho do mundo e os julgamentos que eu faço a partir disso, né? E o insight, nos quadros graves, né, moderados, já começa a aparecer, ele fica muito prejudicado. Né? Talvez seja até um grande marcador de gravidade, né? O prejuízo no insight. Então, a gente realmente, de fato, pegar na mão e levar e marcar e fazer, né? No meu consultório é muito comum os maridos e as companheiras, né? As esposas marcarem para as mulheres puérperas, né? Muito comum. Né? Minha mulher não está bem, posso levar? Né? Posso ir junto? Posso entrar? Isso é muito positivo, né? Eu costumo pensar que a depressão pós-parto ela é sempre grave, mesmo quando ela é leve, porque a gente tem aqui, dentro dessa dinâmica, um ser que está em pleno desenvolvimento. Então, no primeiro ano de vida, o cérebro do bebê ele triplica de volume, né? Então, a gente tem aqui aquisições do bebê que são dependentes do estímulo que essa criança está recebendo, de como que essa criança está sendo lida, de como que essa criança está sendo atendida. Vamos falar aqui, papo bem reto, né? Que na maior parte das casas, das famílias, quem está fazendo isso é a mulher. E essa é a grande crítica que a gente faz, né? Eu vou tentar explicar isso de uma forma que fique acessível, porque os estudos científicos, eles mostram o quê? Eles mostram que a depressão pós-parto, ela causa déficits de aquisição de linguagem, de neurodesenvolvimento nos bebês, né? Perfil de personalidade, né? Com um perfil mais neurótico de personalidade, um pouco mais obsessivo, crianças mais inseguras, né? Então, a gente tem uma série de desdobramentos do impacto do transtorno mental na mãe. Tá? Então, isso daqui são dados da literatura, que são dados inegáveis, que são, assim, isso se repete na literatura médica, né? E a gente vai vendo a mesma evidência, os mesmos estudos em vários, né, momentos diferentes e países diferentes, enfim. A grande crítica que a gente faz é que, sim, se a mulher for a única cuidadora dessa criança, é óbvio que essa criança também vai ser prejudicada e negativamente impactada pelo transtorno mental materno, né? E aí que a gente vem, enquanto campanha, ressaltar mais ainda. Se dentro de uma formação de parentalidade, da construção da parentalidade, a gente já entende que é necessário uma aldeia para sustentar isso tudo, quando a gente tem uma mulher enferma, muito mais ainda. Então, é um olhar de duas vias, tanto para o bebê quanto para a mãe.
A mãe precisa de cuidado, muito, né? E o bebê também precisa de cuidado. Então, esses dados da literatura, eu gosto muito de fazer essa pausa para explicar, para que a gente não caia no lugar de reforçar a culpa materna. Né? Ah, eu estive depressiva e eu causei mal para o meu filho, né? Então, a gente cai de novo dentro desse problema gigantesco que a gente está tentando resolver. Né? Então, não, você não causou nada, você foi a única cuidadora do seu bebê, porque a gente vê isso na clínica, né? Quando a gente faz a avaliação do neurodesenvolvimento dos bebês, a gente vê isso na clínica. E a gente precisa usar esse dado de atraso no neurodesenvolvimento, ou na linguagem, né? Ou na própria cognição, para convocar outras pessoas a estar no cuidado com a criança e com a mulher. Né? Então, esse é um dos grandes cuidados que a gente tem, né, quando a gente faz esse tipo de atendimento. Patrícia, deixa eu só acrescentar uma coisa. A Patrícia, acho que ela está falando da questão assim da mãe, né? Que ela está depressiva e não tem essa boa conexão com o filho, não estimula. Mas uma outra questão importante que ajuda, né? Que ajudaria também para esses casos é da gente cuidar da nossa própria alimentação. Porque a gente sabe que o leite, a constituição do leite, ele é bem parecido, né? Para todas as mulheres, né? Ou seja, o corpo trata de retirar todos os nutrientes da mãe para oferecer para o filho que está crescendo. Mas tem um ingrediente, não é, na verdade, não é só um ingrediente, mas um especial que eu gostaria de ressaltar, que é a quantidade de ômega 3, especialmente DHA, que a mãe consome. A gente sabe que quanto mais DHA a mãe consumir, vai alterar um pouquinho a questão do leite, e se a mãe tiver deficiência de DHA, ela vai ficar deficiente, vai dar o pouco que tem para o filho e vai ficar sem. O ômega 3 é muito, muito importante. O nosso cérebro ele é formado de gordura, né? Especialmente. E o ômega 3 ele é um dos ingredientes mais utilizados nessa fase, né? Para a formação do cérebro. Então, que é muito, muito importante que a mulher tenha uma boa dieta, que isso vai impactar na saúde mental dela também. E um nutriente muito que eu tenho muito carinho é o ômega 3. Buscar consumir um bom ômega 3, né? Que também vai ter um impacto na saúde mental. Perfeito. Que joia, meninas. Maravilhosa nossa conversa. E trago aqui também algumas mensagens que nós recebemos ali pela ferramenta do YouTube. Então, nossa querida colega Raquel Aracaque, obrigada, Mães do Judiciário, pelo trabalho. A Josi Adriana Balbino, boa noite. Grata em participar desse espaço. Parabéns para todas e todos os envolvidos. Também a nossa querida Juliana Barcelos, excelentes ponderações. E a nossa super parceira também, a Thalita Santana Pereira, temática imprescindível. Que importante esse olhar sobre a saúde mental das nossas mulheres e mães. Parabéns. E eu proponho que para nós, já nos últimos minutos da nossa conversa, desse encontro, agradecemos muitíssimo, não é mesmo, doutora Graciela, as nossas super convidadas, a Nicole e a Patrícia, e eu trago aqui uma reflexão final para todas aquelas que nos acompanham e também, então, para nós quatro. A Daniele, que é mãe da Ana Clara, a Nicole, que é mãe do Gael, a Patrícia, que é mãe do Calil e da Esther, e a Graciela, que é mãe da Elisa e do Ian. O que é para vocês ser mãe? Eu vou começar respondendo por mim, né? Ser mãe, um sonho muito grande que foi acalentado no meu coração. Na sequência, se revelou uma transição de carreira, né, que eu precisei fazer, e hoje me sinto muitíssimo feliz e grata por isso. E também me recordo muito assim de um sentido de continuidade da vida, né, de eu ver a minha filha crescer e ter essa sensação, né, de que continua, esse senso de continuidade. E passo a palavra aí para vocês.
E aí, quem é a próxima? Eu vou tomar a palavra, então. Estava aqui refletindo. Acho que uma experiência imensamente transformadora que me coloca numa gangorra constante de altruísmo, de ocupar esse lugar, de me oferecer como alguém para o desenvolvimento de um outro alguém, sabe? Eu acho que experimentar esse lugar do altruísmo como nunca na vida, sair do lugar do egoísmo e ir para o altruísmo, sabe? Então, é uma experiência muito transformadora, diária, inclusive de se colocar nesse lugar, essa gangorra, de se colocar no lugar de professora e de aprendiz com ele, porque o quanto que o Gael me ensina na vida, inclusive na carreira, é fantástico, né? Então, acho que é isso. Para mim, ser mãe é um movimento de expansão. Eu me sinto em expansão junto com os meus filhos. Para mim, foi uma das experiências mais transformadoras que eu já tive. Eu acho que eu entendi a frase que diziam, que eu pensava, meu Deus, mas esse pessoal é muito negativo. Que mãe é padecer no paraíso. Porque eu nunca tive tantos desafios e, ao mesmo tempo, tantas bênçãos e tantas coisas boas, né? Eu penso que a minha realidade é de bastante suporte familiar e então isso ajudou bastante que eu pudesse vivenciar todas as coisas boas, estar presente para todas as coisas boas e ter tanto amparo nos desafios. E isso me faz sentir uma mulher, de fato, muito mais poderosa, mais cheia de capacidade, que com a faculdade de medicina, com plantão, eu nunca tinha sido desafiada nesse sentido. E eu amo ser mãe. Para mim é uma das coisas mais gostosas que eu faço nesse instante da vida. Estou imaginando que ser vó é mais gostoso ainda. Então, também deixo a palavra aberta para as considerações finais, né, de que cada uma queira fazer. Bom, muito obrigada pelo espaço, né? Sempre muito gostoso essas trocas. Em nome da campanha Maio Furtacor, a gente quer convidar todo mundo, né, a aderir, a participar. Então, nós temos 2 canais, que é o www.maiofurtacor.com.br e o nosso perfil no Instagram, que é @maiofurtacor. Lá vocês vão encontrar, né, principalmente no site, acho que o site talvez ele seja mais coeso, assim, né, o que é a campanha, o que a gente faz, o que a gente pretende, como seguir, como aderir à campanha. Então, tudo isso encontra no site e no Instagram, um pouco mais das atualizações, né, e o movimento que está acontecendo, as cidades que já estão participando, a gente está aí já que estamos no ambiente do judiciário, né, a gente está com vários projetos de lei tramitando, aprovamos aqui no Paraná ontem o primeiro projeto de lei que institui o Maio Furtacor como mês de sensibilização, de conscientização e de incentivo à temática da saúde mental materna. Então, ficou convite aí para todo mundo participar e todo mundo aderir à campanha e sair da bolha, como diz a Nicole, né? A gente começar aí a ganhar mais espaço, ganhar mais personagens, né, Nicole? Isso mesmo, aproveitando o gancho para fazer um convite, domingo, dia 15 de maio, nós teremos uma marcha em prol, Marcha Furtacor, né? Então, fica o nosso convite para que vocês, cada um dos nossos espectadores, possam comparecer nas suas cidades. Nós teremos mais de 25 municípios no país onde vamos estar reunidos, não apenas mulheres e mães, mas a sociedade em geral. O convite fica a todos, crianças, homens, instituições que apoiem a causa. Floripa vai ter, né? Oi? Floripa vai ter, Floripa vai ter na Avenida Beira-Mar. Quem está organizando a campanha em Floripa é a Nicole, é uma xará minha, que é a nossa representante na cidade. Então, fica o convite para todas, para que justamente
Sabe essa sensação de emoção e nó da garganta que nos deu ao falar dos nossos filhos e da nossa maternagem? Que seja essa a real essência da maternidade. Né? Então, que a gente possa, através da campanha, lembrar do que é o essencial. Tá? Vamos lá, aguardamos todos. 15 de maio, na Avenida Beira-Mar, em Florianópolis, vai ter no Brasil inteiro, mas em Floripa na Avenida Beira-Mar, às 9 horas da manhã, e quem quiser participar, temos camisetas para fazer no site, né? Tudo daí, confecção do it yourself, e aí o contato da representante encontra no site, né, Nicole? No nosso site, na aba Materiais de Campanha, vocês encontram todos os nossos materiais para livre acesso. Temos cartilha, folder, cartazes, faixa, a lista com todas as atividades gratuitas que estão ocorrendo no país. São cerca de 300 atividades que estão previstas para o mês de maio. As que estão cadastradas lá no site são essas. E a lista também de cidades com representantes, que são cerca de 80 no país. Tá? Vamos juntos. Eu queria agradecer a Nicole, a doutora Patrícia, por estarem aqui conosco num mês que vocês estão tão corridas e pelo trabalho tão lindo que vocês estão fazendo, no sentido desse algo especial que a gente vive, ser um desejo de vocês estarem botando algo de fato em prática para que chegue isso. A gente, né? Essa questão da gente não estar ali parado e buscando resolver a nossa vida apenas, e falando das dificuldades que estão lá longe. Então, vocês têm toda a minha admiração, porque vocês estão buscando fazer algo e com muito poder, e eu espero que muitos frutos possam ser gerados do esforço de vocês, que vocês têm feito. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Também faço muito coro aí as palavras da doutora Graciela, né, que também acompanha o programa Mães do Judiciário, que a gente possa, como essa noite, né, ampliar cada vez a nossa rede, as nossas ações, partilhando sempre com mulheres tão iluminadas, né, quanto vocês três que estiveram aqui hoje conosco. E nessa semana do Dia das Mães, então, em nome da equipe do programa Mães do Judiciário, nós desejamos às nossas convidadas, também às magistradas e servidoras e colaboradoras do Poder Judiciário de Santa Catarina, uma celebração iluminada, junto dos seus filhos, com votos de muita saúde, apoio, que falamos bastante aqui, amor e muita paz. Com um forte abraço, também me despeço. E agradecemos a todos que estiveram conosco até esse momento. Somos todos PJSC.